Boa noite. Seja em nossos corações a paz de Jesus e o amor incondicional de Deus, para que nós possamos receber do mais alto as bênçãos que nos são direcionadas das mais diversas formas, bênçãos que nos são colocadas a todas as nossas necessidades. Que nós possamos contar sempre com a intuição e a inspiração da espiritualidade amiga, para que possamos perceber essas bênçãos em nossas vidas, assumir nossas partes, nossas responsabilidades e agir sobre nossas existências no sentido de caminharmos cada vez mais depressa ao fim, ao destino que nos é colocado, de nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais próximos de Deus. Que assim seja. A gente quer conversar hoje sobre um tema que se tem trazido muito à luz, que é a questão dos tempos novos. Se tem anunciado novos tempos desde há muito tempo. Antes de Jesus já se falava sobre isso. E os conceitos dos novos tempos seriam de que eles viriam sempre através de revoluções do globo, através de catástrofes, através de grandes desastres. E nós nos perguntamos o que é que tem escondido nisso para que nós pensemos dessa forma, para que nós venhamos a entender dessa forma. E talvez, se nós observarmos bem, haja no fundo disso uma grande questão de imaturidade de nossas partes por não entendermos a nossa real condição de seres imortais, de seres que estão em um processo de evolução e de aprendizado, e que talvez por uma consciência ainda culpada nas raízes do passado, ciente dos erros do passado e também dos erros do presente, julgue ainda a necessidade da punição divina, e por isso talvez nós pensemos que as mudanças dos mundos se deem através de grandes dores. Eu recordo de um livro muito interessante trazido pelo irmão Jacob, Frederico Figner, em que ele traça um diálogo entre o mestre e o discípulo. E o discípulo faz uma pergunta ao mestre que é a mesma pergunta que nós fazemos. Mestre, dizes que são chegados os tempos, mas como se nós não vemos as transformações? E o mestre diz ao discípulo da seguinte forma: em verdade eu te digo que os tempos são chegados, que os tempos haverão de vir e estão vindo, o reino dos céus está vindo, para quem saiba querê-lo, quem saiba buscá-lo, para quem saiba aceitá-lo. Nós temos falado muito sobre a questão de transição planetária. E alguns de nós temos colocado datas como se essa transição, como essa mudança, fosse a mudança de um ponteiro, a mudança, a virada de uma página de um calendário, na qual nós vamos nos deitar em um mundo de provas e expiações e vamos acordar em um mundo de regeneração. E não percebemos que essa transição ela é gradual e ela tem se colocado, e muitos já são aqueles que estão vivendo já agora, já há bastante tempo, em um mundo de regeneração. E nos perguntamos quais são os sinais que caracterizam essa mudança de reino, essa mudança de tempos, essa mudança que nós ansiamos e que nós buscamos. E Kardec vai tratar sobre esse tema, lá no livro lá no livro A Gênese. Troquei o livro aqui, só um pouquinho. Quando Kardec vai tratar sobre a questão dos mundos, da transformação, são chegados os tempos. E ele vai colocar o seguinte, que os tempos
são chegados, mas não por fatores exteriores, mas sim porque nos tempos, em todos os tempos, existe um fator que é o fator da lei de progresso. Essa lei se coloca através das ações de todos nós e se coloca através da evolução dos globos dos mundos que passam pelos seus períodos de maturação, mas também pela evolução moral dos seres que ali convivem. E nós nos perguntaríamos se o fato de nós estarmos vivenciando o mundo que nós estamos vivenciando hoje, diante de tantas dores, de tantos problemas, de tanta violência, de tanta angústia, seria por questões externas ou se seria por uma questão íntima do homem consigo mesmo? A espiritualidade já tem nos dito que o mundo que nós vivenciamos é uma reflexão, é um reflexo daqueles que habitam esse próprio mundo. E se nós nos tornarmos homens melhores, fatalmente o mundo acaba por tornar-se melhor. Nós encontramos Jesus no seu Evangelho falando sobre a questão das angústias do ser. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala no Sermão da Montanha, Jesus vem nos trazer consolações profundas para o ser humano, mas não para o homem corporal, mas sim para o ser espiritual que nós somos, para o ser interexistencial, para o ser imortal, para aquele que passa pelas encarnações, reencarnações, pelas idas e vindas ao plano espiritual, por aquele que existe, por aquele que vive. E Jesus vai trazer nesse sermão um aspecto de consolação profunda e faz uma promessa bastante interessante. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós encontramos nisso uma grande dúvida para a maioria das pessoas que acreditam na vida espiritual, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. Porque nós acreditamos até então que Jesus vinha para lançar as bases do reino dos céus, esperando que o reino dos céus fosse uma localização acima das nuvens, uma localização no pós-morte, um estado em que nós vivenciamos após a desencarnação, que isso seria o reino dos céus. Mas Jesus vai nos dar uma outra conotação. Ele vai nos dizer: o reino dos céus está aqui e agora nesse instante, dentro de cada um de vós. E vai dizer também que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. E nós que nos colocamos à luz da razão da doutrina espírita, precisamos começar a nos perguntar se nós não estamos esperando essa transformação de uma forma sobrenatural, através de datas que nos virem calendários e automaticamente nós estejamos inseridos em um novo reino. O que vem a ser esse reino de regeneração? A impressão que nós temos quando falamos em mundos de regeneração é de que seja um mundo de seres perfeitos, de anjos, e um mundo de regeneração não é isso. O próprio nome diz. É um mundo que coloca a oportunidade para aqueles espíritos que queiram regenerar-se, que queiram transformar-se, que queiram buscar a mudança de si mesmos, que queiram buscar um patamar diferente nas suas existências espirituais, nos seus atos comportamentais, na sua forma de pensar, de viver, de sentir. Isto é o reino de regeneração, este é um mundo de regeneração. E essa vontade, ela coloca-se dentro de nós mesmos, que ela não precisa de datas. Kardec vai nos colocar que a cada tempo o progresso sofre mutações, entra em novos estágios, como as estações do ano, em que de repente adentramos em uma estação propícia à colheita, e mais tarde é uma estação
propícia ao plantio e novamente à colheita e ao plantio, e vai nos colocar dessa forma que a vida espiritual também é feita de estações. Mas nós deveremos nos perguntar em que estação nós estamos vivendo. Existe uma passagem em que Jesus conversa com os discípulos. Ele já havia desencarnado e conversava, ele que preparava-se para voltar definitivamente ao plano espiritual, consolava os espíritos, aos discípulos, dizendo que estaria com eles em todos os tempos. E ele diz o seguinte: eu me vou para vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais. E nós acreditamos que Jesus, mais uma vez, nós acreditamos que Jesus falava sobre um lugar circunscrito em um determinado ponto do plano espiritual. Não entendemos que, apesar daquilo que a doutrina espírita coloca, naquilo que afirmava Jesus, que há muitas moradas na casa do meu Pai, e a doutrina espírita nos ensina que todos os globos do universo são habitados, que cada globo traz em si a oportunidade de vida necessária a determinado grupo de espíritos, para que esses espíritos vivenciem nos mundos mais primitivos as suas necessidades mais imediatas, iniciais de evolução, nos mundos mais aperfeiçoados para aqueles espíritos que estejam mais enobrecidos também. E isso nos coloca a doutrina espírita falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mas Jesus dá uma outra conotação. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu me vou a vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. E Jesus não falava de um lugar circunscrito. Jesus não falava sobre um palácio onde ele estivesse sentado em um trono e alguns sentados à sua direita, alguns sentados à sua esquerda. Mas Jesus nos coloca para que onde ele esteja, no patamar de evolução em que ele se encontra, no patamar de maturidade em que ele já se encontra, no patamar de percepção de Deus, das vontades de Deus, de comunhão com Deus, nós também possamos estar. E Jesus cumpre a sua promessa. Vai, mas não nos abandona. Envia em todos os momentos, em todos os tempos, emissários que nos vão trazer as notícias da vida como ela é, da vida na sua realidade essencial, não a realidade que nós presenciamos apenas como sendo material, mas a realidade daquilo que nós somos. E esses emissários nos vêm trazer as notícias que nos devem impulsionar as transformações íntimas de nós mesmos, que nos devem fazer buscar a melhoria e a evolução de nós mesmos. E os emissários vêm em todos os tempos, em todas as épocas, até o momento em que chega a doutrina espírita, o Consolador prometido, e vem sim nos trazer consolo para as almas, mas não um consolo na forma de dizer que Deus resolverá os nossos problemas todos, mas sim no sentido de nos colocar de que nós somos autores do nosso próprio destino, de que dor, sofrimento ou amor e paz são questão de escolha das nossas ações, de nós para conosco mesmos, na ação que nós temos para com os outros, porque todos nós vivemos em uma grande lei que nos diz que para que nós possamos alcançar essas portas que abrem
o reino dos céus que está dentro de nós mesmos, o caminho é sempre a nossa relação com quem está conosco. E dessa forma, nós vamos entender da necessidade de nós transformarmos o mundo para que o mundo possa ser transformado. Quando Jesus diz, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, Jesus faz a promessa de que a terra, evoluindo pela evolução moral daqueles que a habitam, dos espíritos que nela vivenciam as suas necessidades de aprendizado material, em evoluindo, haverá de abrigar espíritos que hajam igualmente evoluído. E nos coloca assim da necessidade de nós nos prepararmos e buscarmos valores diferentes em nós mesmos. Por isso, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Por isso não se coloca através de datas, não se coloca através de catástrofes, não se coloca através de pandemias. Sim, a espiritualidade tem seus instrumentos por ser emissária e missionária de Deus na obra da evolução. Deus utiliza-se dos recursos necessários para que a humanidade possa, de vez em quando, acelerar os passos na sua evolução. Mas o que nós temos percebido é que mesmo nesses tempos que nos devem trazer oportunidade de reflexão sobre nossas ações, muitos são aqueles que não têm mudado o seu padrão de pensamento, o seu padrão de vida, o seu padrão de ação, que ainda vivenciam apenas as questões mais imediatas, aquelas que dizem respeito à satisfação das necessidades dos prazeres mais imediatos, materiais. E isso nos mostra que não são as questões exteriores que fazem a transformação do homem, mas que é o homem que faz a transformação do mundo em que habita. Kardec, no livro Obras Póstumas, vai nos falar exatamente sobre isso, quando nos coloca na primeira parte, no item 32, Expiações Coletivas, o seguinte ponto falando sobre a influência do Espiritismo na humanidade. E ele diz o seguinte: a sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. E essa influência será maior ainda em virtude de não ser imposta. Forte como filosofia, o Espiritismo só teria a perder, nesse século de raciocínio, caso se transformasse em poder temporal. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, mais bem compreendidas graças ao Espiritismo. Como nós podemos perceber nas palavras de Kardec, a função do Espiritismo não é a de impor transformações, mas a de orientar e iluminar consciências para que essas consciências iluminadas possam promover as transformações do mundo. Isso nos remete ao pensamento de Jesus, quando dizia aos discípulos: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz para vós e para os homens. A doutrina espírita, então, nos faz o convite para que nós possamos descobrir em nós aquilo que nós temos de bom e expandir isso a todos os lugares, a todos os homens, em todos os momentos.
A doutrina espírita nos fala que o mundo de regeneração começa nas ações de nós mesmos sobre nós mesmos. Não na intenção de transformar a quem quer que seja, mas na transformação íntima de nós para conosco mesmos, para que aos poucos o mundo vá também se transformando naquilo que dizia Paulo em uma de suas epístolas: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Nós devemos assim, então, buscar o entendimento do que vem a ser a doutrina espírita. A doutrina espírita, enquanto ciência, vai nos mostrar da relação dos homens com o mundo invisível e as consequências que decorrem dessas relações. Essas consequências, no sentido de filosofia, vão nos levar a pensar sobre o porquê da vida, sobre o porquê nós existimos, sobre por que nós estamos aqui, qual a finalidade da nossa existência, porque a nossa existência há de ter uma finalidade. E levará fatalmente essa reflexão, esse conjunto de reflexões, à transformação moral, às consequências morais, aquilo que nós chamamos de religião. E Kardec vai ter a oportunidade de nos afirmar que tem-se dito que a religião é um conjunto de práticas, de dogmas, de cultos e de ritos exteriores, e a doutrina espírita não é isso. A religião do espiritismo é aquela que faz o homem buscar ser melhor do que ontem, hoje, amanhã melhor do que hoje. Aquela que faz com que o homem busque ser menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, que seja mais caridoso, que haja com maior compaixão, com maior fraternidade, com maior caridade. Nós temos nos perguntado, por que o mundo é da forma com que é? Por que nós vivemos em um mundo tão difícil? E temos sempre esperado que de um dia para o outro, da noite para o dia, nós liguemos as nossas televisões, abramos os nossos jornais ou os meios de comunicação, as redes sociais, e encontremos a notícia de que esse ou aquele espírito revela-se agora reencarnado em uma missão, porque nós esperamos sempre que a transformação venha de fora, seja uma transformação exterior, quando a doutrina espírita nos aconselha a transformação íntima de nós mesmos. Nós nos perguntamos, por que tanta violência? E no Livro dos Espíritos, na questão 932, quando trata na parte 4ª do capítulo 1º das penas e gozos terrestres sobre o porquê dos sofrimentos terrestres, Kardec indaga, por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta da espiritualidade é, por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. E isso nos convida, mais uma vez, a uma reflexão. A que caminhos a doutrina espírita me tem conduzido? A doutrina espírita nos tem falado sobre a comunicação com os chamados mortos através da mediunidade. Nos tem falado da pré-existência da alma, da sobrevivência da alma após a morte, da pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita nos tem falado da moral do Cristo. Os pontos básicos da doutrina espírita, todos são facilmente entendidos e ninguém precisa ter uma inteligência fora do normal para que possa compreendê-los. Mas é necessário nos perguntar,
a doutrina espírita está conseguindo nos fazer alcançar o patamar ao qual nós estamos destinados. A doutrina espírita é a luz que deve proporcionar acendermos a nossa luz íntima. Mas se nós ficamos apenas nas páginas de estudo da doutrina espírita, e aí tem um ponto que é muito triste. Nós infelizmente não estamos lendo, não estamos estudando, não estamos compreendendo a doutrina espírita. Nós estamos estudando doutrina espírita através de palestras no YouTube. Nós estamos estudando doutrina espírita através de pequenos tweets nas redes sociais, através de pequenos compartilhamentos em outras redes sociais. Nós estamos estudando doutrina espírita de ouvir falar. E porque nós não estamos estudando, nós estamos aceitando tudo aquilo que nos é colocado como sendo doutrina espírita. Estamos acreditando que os tempos são chegados porque uma determinada pandemia aconteceu agora, porque um tsunami aconteceu há anos atrás, um terremoto em outro local, e nós acreditamos ainda que são esses pontos que determinam a transformação dos povos e das gerações. E não é isso. Jesus, falando com os seus discípulos sobre os sinais dos tempos, os sinais da renovação, fala para esses amigos no livro Jesus no Lar. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Quando o reino divino estiver às portas dos homens, e as portas dos homens são as portas dos nossos corações. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância, dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras à terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos de amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador do ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do alto entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras
que ainda envolvem o irmão mais próximo. Nos conta Neio Lúcio que nesse instante Jesus fez uma pausa, olhou para as estrelas e continuou. Nessa sublime época, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chamas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem às competições da criatura, para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço, no nascimento luminoso do novo reino. Seria interessante nós analisarmos o que diz Jesus nessa obra, Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, por Neio Lúcio, nos chamando às responsabilidades das nossas ações para com relação à transformação do mundo. Importante nós pensarmos naquilo que dizia Jesus. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde nós temos colocado os nossos tesouros? Onde nós temos colocado os nossos valores? O que nós temos buscado como alimento para a alma? E o que nós temos dado da nossa alma como alimento para o mundo? A doutrina espírita nos propõe a transformação de nós mesmos, para que o mundo possa ser verdadeiramente transformado. O reino dos céus não vem com aparências exteriores, ele está aqui e agora dentro de cada um de nós e precisa ser exteriorizado para que seja também em todos os lugares do mundo. Que Jesus, na sua imensa paz, possa nos mostrar os caminhos para o nosso próprio coração, nos falando a alma, para que nós tenhamos o entendimento do valor da vida e do nosso valor diante da vida.